De tempos em tempos, alguns alimentos pegam fama, né, gente, no mundo fitness, seja ela boa ou ruim. E aí agora, quais são os vilões? O glúten e a lactose. Mas será que se a gente cortar eles por conta própria, faz bem? Quem vai falar isso pra gente agora aqui, ó, essa pessoa maravilhosa, Slaine Nogueira, lindíssima. Muito bom dia, Nutri. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Muito Assim. obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente nem entregar aí o jogo, dizer se faz bem, se não faz bem, já cortar esses itens da alimentação por conta própria, eu queria que a gente explicasse para o pessoal de casa o que é o tão famoso glúten e o que é a tão famosa lactose. Então, vamos separar, né? Existem grupos de alimentos, são divididos entre carboidrato, proteínas e gorduras. Certo. No caso do glúten, ele entra na linha de proteínas. Já a lactose entra na de carboidrato, é o açúcar do leite. Já o glúten, ele é uma proteína presente nos cereais como cevada, trigo e centeio. Infelizmente, devido à mídia, né, algumas blogueirinhas e até por alguns casos serem justificados alegando que a retirada desse tipo de nutriente acaba emagrecendo, né? Sim. Aí algumas pessoas que não são intolerantes a esse tipo de nutriente acabam retirando da alimentação, achando que vai ocorrer o mesmo processo. Isso. Pois é. E aí eu quero entender agora, o que o glúten e o que a lactose, eles fazem no nosso corpo? Então, na verdade, para pessoas que não possuem enzimas específicas para a digestão desse tipo de nutriente, né, glúten e lactose, vai haver, infelizmente, alguns sinais e sintomas específicos de cada doença. Existe, em relação ao glúten, existe uma doença chamada doença celíaca ou até mesmo sensibilidade ao glúten que as pessoas apresentam com o passar do tempo. Na verdade, uma certa intolerância ao consumir esse tipo de alimento. Então, vai ocorrer, parece até uns sinais parecidos com pessoas intolerantes à lactose, que é distensão abdominal, tem alguns quadros meio contrários, alguns com constipação intestinal e outros com diarreia. Então, a gente precisa, na verdade, fazer o diagnóstico correto da situação. E o profissional habilitado para o diagnóstico dessas doenças é o gastroenterologista. Então, é melhor as pessoas, na verdade, observar. Geralmente, as pessoas observam em casa mesmo ao consumir algum alimento com isso. Ou glúten e lactose, pode observar. Tem alguns casos que as pessoas acabam vomitando também. Sim. Então, isso é muito individualizado. Então, em primeiro lugar, procurar o profissional habilitado e não tem necessidade de, nesse período dos exames, as pessoas restringirem. Porque a gente precisa saber se ele já que ele está exposto àquilo, se é realmente aquele tipo de intolerância. Tá. Então, tem pessoas que realmente criam intolerância, né? Criam alergia, se a gente pode falar, à lactose e ao glúten. Mas tem pessoas que, por conta, né, dessa propaganda que se foi fazendo de que emagrecer, acabaram cortando por conta própria. Exatamente. Esses itens da alimentação. Faz bem, não faz bem, é para fazer, não é para fazer. Olha só, aí é que está o perigo. Na verdade, as pessoas deveriam ter consciência do quanto é difícil a gente encontrar esse tipo de diagnóstico, sabe, Mara? Porque uma pessoa com doença celíaca não pode nem passar pela prateleira do supermercado que possuem esse tipo de nutriente, porque esse tipo de situação acaba cometendo até a pele mesmo. Ocorre algumas dermatites, algumas vermelhidões no corpo. Então, as pessoas precisam ter consciência do quanto é difícil algum celíaco conviver com esse tipo de doença. Já quem é intolerante à lactose, a gente precisa, na verdade, entender que existem graus da intolerância, leve, moderado e grave. Então, essas pessoas, elas podem incluir algum alimento com lactose que não vai, digamos que, prejudicar totalmente. Então, primeiramente precisa fazer o diagnóstico de qual é o nível, né, o grau da intolerância para a gente poder adequar direitinho. E para quem, infelizmente, retira, aqueles pacientes, as pessoas que resolvem retirar, só que lá no corpo tá tudo certinho, gente. Tem as enzimas que ajudam nesse processo. Você não apresenta diretamente nenhum sinal em sintoma em relação ao consumo desse tipo de nutriente, então não tem necessidade. Ah, mas por que a famosa tal, ou a blogueira,
ou até, infelizmente, pessoas do nosso meio recomendam esse tipo de retirada. Quando diretamente em relação ao emagrecimento, o ideal, na verdade, é a gente trabalhar a restrição calórica. Então, é consumir menos e gastar mais. Quando as pessoas começam a retirar os alimentos com lactose e com glúten, acabam, de qualquer forma, fazendo a restrição alimentar. Então, a caloria da alimentação, da dieta, acaba, de fato, baixando. Então, a gente não pode associar diretamente o emagrecimento a esses alimentos. Aí também alegam, mas eu desinchei. Ocorre isso também, da questão do inchaço, né, dos pacientes. Pode ser que esse tipo de paciente apresente uma certa intolerância. Então, o ideal é, de fato, procurar investigar direitinho e saber o diagnóstico dessa situação. Porque, às vezes, pode ser outro tipo de situação, alguma disbiose intestinal, que esse tipo de situação acomete o intestino, que às vezes as pessoas não comem adequadamente. Às vezes a alimentação das pessoas é à base de alimentos muito processados. Sim. Então não só está relacionado ao glúten nem à lactose, é por conta da alimentação como um todo daquele indivíduo. E às vezes, se eu cortar, né, esses ingredientes da minha alimentação, eu posso estar causando algum como é que eu posso falar, enfim, algum problema ao meu organismo, tipo, deixar de estar dando alguns nutrientes a ele? Exatamente, existem vários riscos. Primeiro, que infelizmente, se você retirar durante um período, você pode apresentar intolerância futuramente. Olha só que interessante, né? De fato, você vai ser obrigado a retirar glúten e lactose. Porque você restringiu aquilo. Porque você restringiu, o organismo ele não vai mais se adaptar à digestão aí quando você retornar a consumir. Se você ficar um longo período sem consumir esse tipo de nutriente. Outros riscos, na verdade, é o seguinte, vamos especificar alguns alimentos. O glúten, por exemplo, ele está presente no centeio, trigo e cevada, que são cereais. De fato, a farinha branca, né, que é aquela farinha de trigo, que é a refinada, ela faz mal, no geral, a qualquer pessoa, devido ao refinamento que ela passa, ao processamento, de retirar, infelizmente, as fibras. O ideal é a gente focar nos alimentos integrais. Então, quando as pessoas acabam retirando o glúten que está presente aí nesses cereais, a nossa recomendação é sempre focar nos alimentos integrais. Por quê? Com a diminuição do consumo dessas fibras presentes nesses alimentos, pode ocorrer até algumas doenças cardiovasculares. Nossa, gente, olha só. Como é que a gente vai chegar nesse tipo de explicação? Quando a gente deixa de consumir as fibras, quando há uma deficiência, as doenças cardiovasculares, elas são ajustadas a partir do consumo de fibras, porque a gente sabe que a fibra é aquele alimento que não é digerível. O nosso organismo, ele na verdade, a fibra é como ela vai limpar algumas substâncias tóxicas para a gente, incluindo, por exemplo, o colesterol ruim, né? Que a gente costuma avaliar como o LDL. Isso. Na verdade, a gente precisa se atentar que deve ter o equilíbrio. A gente não deve eliminar o LDL de vez, gente. Na verdade, é manter o equilíbrio, aumentar o bom e diminuir um pouco o ruim, certo? Então, quando a gente consome as fibras, a gente acaba diminuindo os riscos dessas doenças cardiovasculares. Outra situação é com pacientes que já têm o quadro alto de prisão de ventre, de constipação intestinal. Então, se você está retirando fibra da alimentação, vai aumentar o risco de, infelizmente, não sair desse quadro. Como também pode ocasionar a própria disbiose intestinal. Quem é intolerante, que acaba de fato retirando, melhora o quadro da disbiose. Porque, infelizmente, quem está submetido, quem é celíaco, por exemplo, e está submetido ao glúten, existem algumas vilosidades, que é a parede intestinal, que ela não está mais atuando na absorção de forma correta. Então, se o paciente celíaco, ele de fato consumir sempre aquilo dali, vai piorar a situação. Sim. Então, quem é celíaco deve eliminar não pode de vez. mesmo. Mas quem não é, pode consumir esses alimentos, esses cereais que está presente o glúten, dá prioridade aos integrais. E outra dica interessante é que até alguns pacientes que eu recebo, né, com doença celíaca ou com sensibilidade ao glúten, questionam a respeito de alguns produtos que na embalagem do produto está dizendo que contém glúten, como por exemplo a aveia. A aveia não era para apresentar esse glúten. O problema é que durante o processamento dela na indústria, ela está passando pelo mesmo maquinário
dos outros cereais. Então, ela acaba, digamos que, sendo contaminada pelo glúten. Existem algumas marcas que trabalham com a aveia sem glúten. Então, em relação aos doentes celíacos, o ideal é partir para esse tipo de alimento. Ficar atentos sempre à leitura do rótulo, porque olha só, Mara. Rótulo é as pessoas, a chave, né? Isso. As pessoas que estão retirando glúten e lactose acham que qualquer produto lac-free ou gluten-free, né, que são os isentos desse tipo de nutriente, acham que são saudáveis. É outro ponto interessante que a gente pode trabalhar isso daí. Quando a gente vai fazer a leitura do rótulo desses alimentos, a gente encontra muito açúcares, muita farinha de arroz refinada, por exemplo, que no caso é até uma substituição da farinha de trigo, mas o ideal é trabalhar a farinha de arroz integral, né? E na maioria das vezes está refinada ali no produto. Outra coisa que infelizmente acaba aumentando é a quantidade de gordura naquele alimento. Então a gente sempre tem que ficar atento à leitura do rótulo. Às vezes é uma falsa enganação, né? Você acha que está ali consumindo um alimento super saudável, super né? saudável. Está super orgulhoso por aquilo e na verdade quando você vai ver o rótulo, tem nada de saudável. Não é nada saudável, né? Muitos até ficam assim, meu Deus, e agora o que é que eu vou comer se eu retirei esse alimento da minha vida? E quando parte para aquela linha ali dos produtos sem lactose e sem glúten, quando lê os ingredientes não são saudáveis. Então já é outro ponto que vocês daí de casa devem ter cuidado. A gente tem isso, né, Isaías? Tipo assim, é ruim, faz mal, fulaninho ficou passando mal, vou cortar. Aí isso é com glúten, com a lactose, com colesterol. Você sai cortando tudo sem a ajuda de um profissional, né, para estar ali explicando e lhe dizendo, olha, se você não precisa fazer isso, então se você precisa fazer isso, você pode substituir dessa forma. As pessoas estão nessa de ficar cortando tudo e às vezes você está aí, às vezes alimentando um problema de saúde que você nem sabe, né? Exatamente. A única vantagem, ao meu ver, da retirada, obviamente relacionada à doença celíaca e quem é sensível a esse tipo de alimento, é porque acaba deixando de consumir a farinha branca, digamos assim, e partem mais para alimentos integrais, quando é bem orientado. Então, geralmente os pacientes focam muito nas raízes, né? Inhame, macaxeira, batata doce. E, infelizmente, alguns alegam que é a retirada do pão, o emagrecimento, mas não é bem isso, pessoal. É aquela velha explicação de sempre. Houve a restrição alimentar, então você vai emagrecer de qualquer forma. Já em relação aos alimentos com lactose, a gente precisa ficar atento também com a enganação que às vezes a indústria nos traz, sabe, Mara? Porque, infelizmente, o que é que acontece? Tá lá o produto sem lactose. Infelizmente, é uma linha cara, se a gente for observar direitinho, né? De fato, os artistas, né, as celebridades, é que têm condições financeiras de ficar aí nesse processo. E são patrocinados, às vezes, Isso, né? gostei, para estar ali divulgando exatamente. Aquele produto. Exatamente, falou muito bem em relação a isso. Eles são pagos para divulgar o produto e, às vezes, nem utilizam, né, pessoal? Vamos ficar atentos com isso. Aí, o que é que acontece? Como é que eu vou fazer uma boa leitura do rótulo em relação aos produtos sem lactose? Em primeiro lugar, é observar na tabela nutricional se há a presença do carboidrato. Tem alguns tipos de queijo, por exemplo, que não apresentam lactose no produto, mas são os queijos mais gordurosos, digamos assim, como mussarela, prato, gorgonzola, canastra. Já outros que, na maioria das vezes, as pessoas focam muito nesse, que é o coalho, ricota, cottage. Esses queijos, eles apresentam uma maior quantidade. Então, em primeiro lugar, em relação a esses queijos, de fato, escolher os sem lactose. Já os outros não, vocês podem optar por esses. Mas ter um pouco de cuidado, porque nem tudo que está lá descrito como sem lactose é realmente sem lactose. Em primeiro lugar, que a indústria ela não consegue retirar a lactose do produto. Elas, na verdade, incluem a enzima, a lactase, que é aquela enzima que vai digerir a lactose, né? Então, fiquem atentos para isso também. Outra questão muito importante é que os pacientes que não apresentam nenhuma intolerância, se retirar esses produtos lácteos, acabam de qualquer forma, futuramente, quem sabe, apresentar alguma deficiência aos nutrientes como cálcio, vitamina D, devido realmente à retirada de leite e derivados, como queijo e iogurte. Então, vamos ter um certo cuidado, né, gente? Não tem necessidade. O ideal é tentar focar. Inclusive, tem alguns produtos lácteos, como o próprio queijo,
que ajuda no processo de emagrecimento. As pessoas acham que, não tem certa quantidade de gordura, mas a gente não pode avaliar o alimento dessa forma, de forma tão específica. Então, o ideal é procurar o profissional, né, habilitado, nós nutricionistas, gastro para o diagnóstico, que a gente não pode fazer diagnóstico de nenhuma doença. Então, primeiramente vai para o gastro, ele vai fazer o encaminhamento para nós e a gente faz o planejamento individualizado. Exato. Né? E é muito bom você falar isso, e eu também agora me veio aqui na cabeça, lembrei de outro caso, né? Que é daquela dieta, acho que é low carb, que o pessoal precisa consumir muito leite, né? Quem Isso. faz. E aí decide fazer por conta própria, e haja leite, e acaba, às vezes, você leite até e derivados, desenvolvendo. né? Isso. Queijos e iogurtes. E você acaba até desenvolvendo, né? Pode desenvolver Exato. também, né? E assim, eu fiquei até um pouco abismada com um dos posts que eu vi em relação ao low carb, que era um desafio da semana, que era a retirada, inclusive, dos cereais, de raízes, né? Inhame, macaxeira, batata doce. Eu olhei assim, sabe, a Nutri respira fundo, né? Tem muitas publicações hoje em dia na internet que você precisa contar até 10. Contar até 10, porque se você for discutir com aquela pessoa que às vezes nem estudou a situação, fica aí influenciando as pessoas que não tem necessidade, né? Eu sei que está na moda também a dieta low carb. Na verdade, gente, a gente precisa entender que isso daí vocês não podem levar para a vida, né? Digamos que nós nutricionistas trabalhamos isso de forma como se fosse uma estratégia nutricional, por períodos. E isso também é muito individualizado. Imagine só, low carb, que é o baixo consumo de carboidrato, não é a retirada total, é o baixo. Para atletas, isso já não é viável, porque atletas geralmente precisam repor as energias após algum treino, uma maratona, né? Alguma atividade específica que acabam influenciando essa questão da energia ali. Então, as pessoas acham que a retirada do carboidrato é o vilão, né? Vamos retirar para emagrecer. Não é bem isso, né? Então, vamos ter cuidado, fazer boas escolhas, muito cuidado com a internet. Eu sei que existem muitas redes sociais que ajudam, mas a gente precisa ter bom senso, fazer boas escolhas. Exato. Procura um profissional, gente, sempre. Eu sempre vou indicar isso porque é o melhor caminho. Busca aí um profissional. Às vezes está aí fazendo essas dietas loucas e aí muitos dos seus nutrientes estão lá embaixo, você está com deficiência em outras coisas. Então, busca um profissional, esse é sempre o melhor caminho. Quem quiser mais dicas, pode fazer o quê? Pode acompanhar nas minhas redes sociais, que ali é ciência pura, na verdade, né? Cuidado com essa pseudociência aí que está sendo exposta, infelizmente, para muitas pessoas leigas. Então, dá uma olhadinha nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, é só tirar dúvida e me acompanhar. Muito bem. Já está tudo aqui, ó. Nutri, Lai Nogueira. Vai lá no Instagram para você acompanhar, tirar, enfim, as suas dúvidas, buscar o contato dela, marcar a sua consulta. Fica aí, então, essa dica para você. Muito obrigada. Sempre um prazer, viu, minha linda? Muito bom. Beijo, bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, vamos agora conferir uma matéria, gente, sobre a Lei Maria da Penha. Tiveram algumas mudanças e a gente precisa informar a sociedade. Coloca aí na tela. A Patrulha Maria da Penha é um grande serviço oferecido de apoio às mulheres e ampliou seus serviços desde o último mês, atendendo agora por 24 horas. É uma condição muito importante até para dar apoio, amparo e direcionamento em determinados casos de violência contra a mulher. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a comandante da Patrulha Maria da Penha, a Major Daniele, que nos recebe aqui em seu gabinete. Major, muito obrigado por nos receber. Gostaria que você falasse dessa importância na ampliação dos serviços oferecidos, principalmente nesse trabalho para dar um direcionamento nos casos de violência contra a mulher. Bom dia. Bom dia, é com muita satisfação que aqui abrimos as portas da nossa amada Patrulha Maria da Penha para recebê-los. Realmente, a patrulha, desde o dia 13 de junho desse ano, conseguiu fazer algo pioneiramente falando. Nós hoje somos a primeira Patrulha Maria da Penha a nível estadual, porque já acontecia 24 horas a nível municipal e alguns guardas municipais que fazem esse serviço de pronto atendimento à violência doméstica. E daí a patrulha chega
com esse novo momento de dar a essas mulheres que já têm as medidas protetivas. Eu preciso reforçar muito isso. A patrulha, ela nasceu com o objetivo maior de fiscalizar as mulheres que já têm as medidas protetivas em mãos. São aquelas que já foram à delegacia, que já denunciaram esse agressor, que o inquérito já foi concluído, já teve a audiência e daí, em audiência, é percebido pelo juiz, pela defensora, pela promotora, que essa mulher está correndo ainda risco de vida. Nesse momento, entra a disponibilidade da Patrulha Maria da Penha de fazer essa fiscalização e proteção a essa mulher. Qual é o encaminhamento que vocês acabam dando aqui quando a mulher chega para dizer que ainda continua sendo perseguida, ainda continua recebendo violência? Pois bem, essa mulher, quando é enviada para a Patrulha Maria da Penha, nós fazemos uma consulta a ela, informamos a ela tudo que ela agora, a partir daquele momento, terá o direito e marcamos a primeira visita. Essa visita, ela é domiciliar. Porém, se essa mulher se sentir incomodada em seu ambiente, em sua residência, de receber a Patrulha Maria da Penha, nós solicitamos dela que ela nos envie, que ela nos diga o melhor local para que esse serviço possa, com muita eficiência, ser feito. Então, começamos a fazer as visitas diárias e ela começa a ter um vínculo com a Patrulha Maria da Penha. Ela sabe qual é a guarnição que vai acompanhar, ela sabe exatamente todos os dias de serviço dessa guarnição. Elas são todas monitoradas, todas abastecidas diariamente por esse elemento de proteção da nossa instituição, que faz com que a vida dessas mulheres começam a ter um novo sentido. João, eu gostaria que você falasse a respeito das pessoas que fazem parte hoje da Patrulha Maria da Penha, em que você é comandante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho quantas pessoas formam hoje a Patrulha Maria da Penha. Pois bem, graças a Deus a nossa equipe ela tende a aumentar, está aumentando. Eu hoje tenho uma subcomandante, capitã Cristiane, e tenho 21 policiais que nós estamos em guarnições. É uma equipe muito coesa, é uma equipe muito abnegada a esse serviço de proteção. Imagem de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. Isso aí, muito importante, né? Todas essas informações aí, pessoal que precisa da ajuda da Patrulha Maria da Penha, fiquem bastante atentos a essas mudanças. Olha só, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Você que está aqui ligadinho com a gente, continue acompanhando a programação da TV Mar. Nós voltamos amanhã, 9h30, ao vivo, aqui na telinha da TV. Tchau, tchau. Bom dia.